criarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos catequistas, queridos familiares, padrinhos, pais, que hoje trazeis os vossos filhos e afilhados à fonte batismal, queridos irmãos e irmãs, quem é Jesus? Para o mundo, nós poderíamos encontrar muitas respostas a essa pergunta. Talvez para alguns, hoje Jesus é apenas alguém que teve um pensamento interessante, que desenvolveu um discurso que chamou a atenção. Certa vez eu me deparei numa biblioteca com um livro que dizia: os 100 discursos que mudaram a humanidade. E no meio desses 100 discursos estava lá o Sermão da Montanha. Para muitos, Jesus é alguém que falou algo bonito e que merece estar entre as 100 coisas mais bonitas que foi dita ou que foram ditas. Para outros, Jesus é apenas um mito. Para outros, Jesus não existiu de verdade. Existiram apenas pessoas que foram criando uma história. Para outros, Jesus é um revolucionário social que inverteu a ordem política do seu tempo. Para outros, Jesus é apenas um grande profeta que falou em nome de Deus. Ou ainda para outros, Jesus é alguém que foi capaz de tocar corações e por isso 2000 anos depois estamos nós aqui pensando nele. Mas nenhuma dessas respostas é suficiente. Nenhuma dessas respostas resolve o problema, quem é Jesus. E não resolve porque não nos basta saber o que o mundo diz sobre Jesus. Eu preciso me encontrar com Jesus para então eu
dizer a ele: Tu és o Messias, Tu és o Salvador. E foi o que São Pedro fez. São Pedro não ficou na resposta comum das pessoas. Alguns dizem que é João Batista, que é Elias, que é um dos profetas que ressuscitou. Pedro não ficou com a resposta média das pessoas. Pedro mergulhou no conhecimento de Jesus. Por isso nós acabamos de ouvir na segunda leitura retirada da carta de São Paulo aos Romanos: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Pedro mergulhou no conhecimento de Deus. E por isso Pedro pôde fazer a sua afirmação de fé e dizer: Tu és o Messias. E o que é o Messias? O Messias é o Filho de Deus, que a humanidade esperava para redimir a humanidade. O Messias é o Salvador do mundo. O Messias é aquele que veio para resolver a dificuldade que existia entre Deus e os homens depois do pecado original. Lembrem-se que quando Adão e Eva pecaram por desobedecer a Deus, por quererem ser iguais a Deus, Deus fechou o paraíso. Deus colocou um anjo na porta do paraíso com uma espada e proibiu o acesso da humanidade ao paraíso. O paraíso é esse lugar da comunhão com Deus. E quem é então Jesus? Jesus é o Messias, é o ungido, é o Cristo, é aquele que nos possibilita entrar no paraíso através do seu coração aberto pela lança. Quando 3 da tarde daquela sexta-feira santa, o soldado abriu com a lança o coração de Jesus, o que de fato aquele soldado estava fazendo era abrindo a porta do paraíso. A porta que tinha sido fechada para toda a humanidade e agora está reaberta. Agora nós podemos entrar em comunhão com Deus. Tu és o Salvador. Amados irmãos, nós precisamos redescobrir quem é Jesus. Precisamos redescobrir quem é Jesus por vários motivos. Primeiro deles, porque nós conhecemos pouco Jesus. Porque nós acabamos perdendo a familiaridade com o Senhor. Porque a sociedade não mais transmite os ensinamentos de Cristo como há um tempo atrás. Nós, como comunidade cristã, precisamos redescobrir quem é Jesus. Mas para redescobrir quem é Jesus, nós precisamos criar intimidade com Ele. Nós precisamos conversar com Ele. Nós precisamos amá-lo. Não se conhece aquilo que não se ama, e não se ama aquilo que não se conhece. E não se conhece ninguém, senão através da conversa. E com Jesus, nós podemos conversar através da oração. Hoje, nós devemos sair dessa igreja inquietos com essa pergunta de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para você? Sou apenas uma figura do passado? Sou apenas alguém que afaga o teu psicológico e você se sente bem? Ou eu sou verdadeiramente a razão e o sentido da tua existência? Você é verdadeiramente louco de amor por mim? Você pode dizer como São Paulo: eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim? E por último, amados irmãos, hoje o Evangelho também nos coloca para meditarmos o passo seguinte. Quem é Pedro na igreja? São Pedro é o primeiro Papa. São Pedro é aquele sobre o qual Jesus construiu a sua igreja. E não existe emoção mais bonita para o católico
do que se deparar com a certidão de nascimento da igreja. O evangelho de hoje é como se nós estivéssemos lendo a certidão de nascimento da igreja. E o que nós encontramos? Ou melhor, o que nós não encontramos? A certidão de nascimento da igreja nos permite compreender que a nossa igreja não é, talvez, a boa intenção de alguém que fundou uma igreja. A nossa igreja não é a reunião de meia dúzia de cadeiras de plástico colocadas numa garagem qualquer, com muita boa vontade. Não podemos nós conhecer o coração dessas pessoas. A nossa igreja não é algo que nasceu numa briga. A nossa igreja é algo que nasceu da profissão de fé de Pedro. Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. A palavra Pedro significa pedra. Cefas em hebraico, Petros em grego ou em latim. E sobre esta pedra, Pedro, Jesus fundou a sua igreja. E Pedro passou ao seu sucessor essa função. E assim cada um foi deixando até nós chegarmos hoje ao Papa Francisco. Ele é a pedra sobre a qual está fundada a igreja. E toda casa que está fundada sobre a rocha, podem vir os ventos, podem vir dificuldades, podem vir tempestades, mas a casa fundada sobre a rocha permanece para sempre. E basta a gente olhar a história da igreja, 2000 anos, e a igreja está de pé, e a igreja está crescendo. Basta olhar os números da igreja na África, os números da igreja na Ásia, e a igreja está em constante expansão. A igreja é essa árvore plantada como um grão de mostarda, porém capaz de abrigar sobre a sua sombra todos os passarinhos do céu, ou seja, todos os filhos de Deus. Tu és Pedro, e sobre ti, pedra, construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O Papa Bento XVI uma vez disse: a única função da igreja é evitar que o inferno se espalhe sobre a terra. Cada missa, cada oração da igreja, cada sacramento, cada cruz erguida sobre a humanidade é a igreja evitando o mal. É a igreja evitando o avançar do demônio. O poder do inferno nunca poderá vencer a igreja. O poder do inferno, sim, poderá tentar e tenta vencer a igreja. Porém, jamais ele vencerá a igreja. E basta olhar para trás. Quantos problemas a igreja passou nesses 2000 anos? Bastaria contar o problema que aconteceu na Quinta-feira Santa. Os apóstolos que Jesus tinha escolhido a dedo, um por um, Pedro negou Jesus. Judas vendeu Cristo por um punhado de moedas. E vendeu Cristo do modo mais doloroso. Entregou Cristo com um beijo. O beijo, símbolo do amor. Ele o transformou em símbolo de traição. Os outros fugiram. Somente São João permaneceu ao lado do Senhor. E assim, à medida que o tempo foi passando, tantos problemas. Logo os judeus quiseram acabar com a igreja. Veja o que Saulo fez. Pediu cartas ao sumo sacerdote para prender a igreja de Deus. E foi preciso Jesus aparecer para ele e dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E assim sucessivamente. A igreja enfrenta dificuldades, mas a igreja sempre sai mais fortalecida,
porque nós contamos com a promessa do Senhor, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. O poder das chaves, o poder de Pedro, o poder daquele que na terra representa Cristo. Santa Catarina de Sena chamava o Papa de o meu doce Cristo na terra. Outros santos chamam o Papa de vice-Cristo. Nós chamamos de vigário de Jesus Cristo. O Papa na terra e representa Jesus. E o Papa na terra tem o poder de ligar e desligar. Tem o poder de canonizar os santos. Quando o Papa diz, um santo está no céu, ele está no céu. Quando o Papa proclama uma verdade de fé, que nós chamamos uma verdade ex-cátedra, ou seja, a partir da cátedra de Pedro, nós temos a obrigação de seguir, porque ele está falando em nome de Cristo, porque ele está ligando na terra, e isso está sendo ligado no céu. Por exemplo, quando em 1950, e foi a última vez que isso aconteceu, o Papa Pio XII disse, verdadeiramente nós declaramos que Nossa Senhora foi elevada ao céu de corpo e alma. Todos devemos crer nisso como uma verdade de fé, porque Ele ligou na terra e foi ligado no céu. Amados irmãos, hoje é dia de muita alegria, por lembrarmos a figura de São Pedro. Hoje é dia de muita alegria, por nos perguntarmos quem é Jesus. Mas hoje também é motivo de muita alegria, porque hoje celebramos a missão do catequista na nossa igreja. E o catequista é essa figura que auxilia a igreja no anúncio de Jesus. O catequista é essa pessoa que faz os outros descobrirem e poderem então responder quem é Jesus. A missão do catequista não é outra senão dizer, eu te apresento Cristo vivo. Colocar um em contato com o outro. Colocar o catequizando em contato com Cristo e se retirar. E deixar que os dois se conheçam. E deixar que os dois, nesse encontro, encontrem a vida. Encontrem a razão da existência. Eu escrevi hoje uma carta aos catequistas de nossa paróquia. E nessa carta, eu coloquei apenas 3 palavras. A primeira foi, obrigado. Nossa paróquia agradece aos catequistas, a essa missão tão bonita, tão cansativa, mas tão fundamental. Sem você, catequista, nossa paróquia não poderia seguir avante. Sem você, catequista, nossa missão estaria deficitária, porque infelizmente hoje, papai e mamãe, na maioria das vezes, eles não são mais os primeiros catequistas. A família não é mais a primeira catequese, mas Deus enviou você e nós te agradecemos. A segunda palavra que eu escrevi foi avante, que significa vai para frente, coragem. Essa palavra foi escrita para que você não se desanime, mas que você compreenda o valor que você tem e por isso siga adiante. E a última palavra foi, conto com você. O primeiro catequista da paróquia é o padre, mas o padre é um só. O padre não pode estar em todos os lugares, embora quisesse, mas ele conta com você. Ele espera que você seja alguém capaz de anunciar Jesus Cristo. Não como ideia, não como uma pessoa interessante do passado, não como a história dos 3 porquinhos, mas como alguém que muda a vida, mas como alguém que salva, mas como alguém que morrendo na cruz nos permitiu chegar ao céu.
Obrigado, avante, contamos com você. E essa paróquia é muito feliz pela vida de cada catequista. Sejamos também nós catequistas uns dos outros, através do exemplo, através do testemunho, sobretudo através da humildade. Acabamos de ouvir no Salmo responsorial: Altíssimo é o Senhor, mas Ele olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Deus está no alto dos céus, mas Ele olha para nós, apesar da nossa pobreza, apesar da nossa pequenez. Ele olha para nós, mas Ele reconhece os orgulhosos, mas Ele reconhece também os humildes. E com os humildes, Ele pode trabalhar. Com os humildes, Ele pode transformar em pedras sobre as quais Ele funda, refunda e mantém viva a sua igreja. Sejamos nós também pedra humilde, onde Deus pode colocar os fundamentos de sua igreja. Amém. Creio